Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão ao vigor da extrema justiça. Trabalhe, pois, quando seja possível, no capítulo da harmonização, mas seu adversário se desdenha aos bons desejos, concilie-te com a própria consciência e espera confiante. Um bom exemplo para nós todos, né? Vamos então, nesse momento, agradecer ao nosso mestre querido, a toda a equipe espiritual, a nossa casa, que nos acolhe, que nos abraça com carinho, fraterno abraço de amor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nessa noite, para aprendermos um pouquinho mais de tudo que nós vamos ouvir através do nosso querido irmão que vem nos trazer a palavra dessa noite. Que nós possamos abrir a nossa mente, que nós possamos prestar o máximo de atenção, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, com conhecimentos da mensagem hoje esclarecedora. Em nome de Jesus, em nome da equipe, nós pedimos permissão para abrirmos a palestra dessa noite. Que assim seja. Está com você agora. Eduardo, fique à vontade para se apresentar, que nós não falamos aí. Tudo bem. Boa noite a todos. Estamos usando o microfone hoje por conta da transmissão, tá? Para ficar mais claro para as pessoas que vão nos ouvir e nos assistir. Então, uma boa noite a todos que estão aqui, uma boa noite para quem nos assiste de casa. Meu nome é Eduardo, eu sou lá de Bauru, sou professor de Biologia do colegial, que a gente estava conversando aqui na frente, né? E é uma alegria quando o seu Luiz me chama, então nós temos um encontro anual, né, seu Luiz? Que se não for agora vai ser, porque eu falei isso ao vivo em público, né? Então agora ele vai me chamar anualmente. Então hoje nós vamos conversar sobre uma passagem, né? Sobre uma pergunta que aparece lá no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 151. Na época de Kardec, assim como agora, nós temos algumas dúvidas relacionadas ao que acontece depois que nós desencarnamos. Muitas pessoas têm medo, têm receio, ou simplesmente não entendem o que é que acontece com a nossa individualidade. Será que quando nós morremos, será que nós continuamos a ser quem somos? Ou nós somos semelhantes a uma gota de água que quando cai no oceano, vira tudo água e não consegue mais achar aquilo que era gota inicialmente? Será que quando nós morremos, nós vamos fazer parte daquele chamado todo universal e nos misturamos lá com o que eles chamam de espiritualidade, e aí eu não sou mais o Eduardo, ele não é mais o seu Luiz, não é mais a dona Joana, não é mais o seu Antônio? O que acontece? Será que nós vamos conservar essa individualidade? Será que eu continuo sendo eu mesmo? Muita gente tem esse receio ainda hoje. Tem medo da morte porque teme deixar de ser quem é. Teme que uma transformação abrupta aconteça e se perca na espiritualidade. Essa é uma dúvida que nós encontramos hoje, mas também é uma dúvida que existiu lá no tempo de Kardec, quando ele codificava a doutrina dos espíritos. Tanto era uma dúvida que ele resolve indagar o plano espiritual perguntando sobre isso. Ele conversa com os espíritos da Pleia de Verdade e pergunta o seguinte, lá na questão 151. Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna para o todo universal? Em outras palavras, o que pensar sobre essa ideia de que quando nós morremos, nós perdemos a nossa individualidade e vamos fazer parte daquela massa espiritual, deixando de ser quem somos? Os espíritos responderam o seguinte: o conjunto dos espíritos não constitui o todo. Quando estás numa assembleia, fazes parte da mesma e, não obstante, conserva a tua individualidade. Os espíritos responderam com um exemplo. Eles disseram o seguinte: vamos pensar em nós aqui. Não formamos nesse momento uma assembleia?
E por estarmos aqui, deixamos de ser quem somos? Nós formamos um todo, mas ainda conservamos a nossa individualidade. Então é como se os espíritos olhassem para Kardec e dissessem assim: meu filho, é claro que a gente não se perde. É claro que a nossa individualidade é mantida. Você é quem você é e continuará sendo. Então tire essa preocupação, meu filho. O que você é hoje, você será amanhã. Não basta fechar os olhos físicos, abrir os olhos espirituais e acreditar que será uma nova pessoa, só pelo fato da desencarnação. Vocês já perceberam que essa ideia de transformação radical está nos nossos pensamentos? Porque quando o fulano morre, vocês já perceberam? Alguém desencarna, era tão bom, virou santo. Não é assim? Mas parece que ele dava um trabalhão quando estava encarnado, mas bastou ele desencarnar e agora ele é o quê? Santo. A gente acredita nessa transformação. A gente fica pensando assim às vezes: bom, ele morreu, Deus perdoa, mesmo que ele tenha pecado, Deus perdoou, levou ele para o céu, e se ele está com Deus, ele é santo. E a gente começa a achar então que basta desencarnar para que aconteça essa transformação. Quando os espíritos vêm nos dizer o seguinte: acalma seu coração, porque quem você é hoje, você será depois do desencarne. Eu não sei vocês, mas isso me tranquiliza muito. Porque já pensou aquelas pessoas que já passaram pela nossa vida e já retornaram para a espiritualidade? Já pensou se aquilo que nós gostávamos nelas, o que a gente gosta das pessoas? Não é o jeitinho da pessoa? Não é o jeito que ela fala, o jeito que ela conversa, as manias, não é isso que a gente gosta das pessoas, que as torna indivíduos? Não é a peculiaridade de cada um? Pensa, se você pensa nas pessoas que você gosta, você vai achar um monte de motivos que dizem respeito à individualidade, à personalidade daquela pessoa. Já pensou se tudo isso se perdesse? Então, eu falava isso para uma mãe um dia. Ela perdeu, né? O filho retornou para a espiritualidade e ela dizia que tinha perdido o filho. E ela falava assim: mas quando eu encontrar ele lá? Vou encontrar ele? Eu falei: vai. Mas como é que ele vai estar lá? Do jeitinho que ele estava aqui. Mas como? Me fala como é que ele é. Ele é muito brincalhão, ele gostava das pessoas, ele dava risada, era arteiro. Eu falei: ele é tudo isso lá. Ele é tudo isso lá. Se ele era brincalhão aqui, ele vai ser brincalhão lá. Se a gente é desconfiado de tudo aqui, nós vamos ser desconfiados de tudo lá. Se a gente é reclamão aqui, nós vamos reclamar de tudo lá. Nós vamos olhar para os ministros de nosso lar e falar assim: mas eu não gosto desse jeito, mas aqui é muito quente, aqui é muito frio. Supondo que todos nós vamos para onde? Para o nosso lar. Não sei vocês, mas palestrante vai, viu? Não é assim? Palestrante, tudo vai para o nosso lar. A gente já sabe que tem até uma moradia diferente. Olha que bom espírito a pessoa, né? Falando que tem privilégio. Mas nós vamos encontrar as pessoas nesse sentido. Assim como nós vamos levar as nossas características. Então pensa no seu jeitinho agora. Sabe essa característica que nós temos? Esse nosso jeito? Aqueles detalhes da nossa personalidade que as pessoas vivem falando: mas você é muito assim, você é daquele jeito. Vai tudo para lá. Você é bravo, você é briguento, você é bonzinho, você é mandão, vai tudo para lá, do mesmo jeito. Então não basta fechar os olhos físicos para a gente achar que vai ocorrer uma transformação. Então Kardec fica tranquilo com essa resposta. Mas aí ele faz uma outra. Ele diz o seguinte na 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Kardec estava escrevendo uma compilação, ele estava reunindo muitas informações, estava codificando a doutrina, e ele sabia que as pessoas iam ler esse livro. E ele sabia que pessoas críticas iriam ler esse livro. Então ele queria deixar também uma prova, ele queria deixar um argumento mais consistente. Então é como se ele dissesse assim para os espíritos: olha, alguém vai ler isso aqui depois? Vamos deixar escrito, vamos argumentar um pouquinho mais sobre isso. De onde vem a prova? Para aqueles críticos que vão ler, de onde vem a prova? Não só os críticos, porque a gente fica pensando nisso também. Na verdade, o que a doutrina nos ensina? Pense sobre, raciocine sobre a questão. Não fique acreditando em tudo que disserem. Vá pensar. Vê se realmente faz sentido. E aí a resposta dos espíritos para isso, para essa questão das provas, foi a seguinte: não tendes estas provas nas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. Se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois se frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então ele falou assim para Kardec: lembra das reuniões mediúnicas?
Olha todas aquelas manifestações de espíritos que vêm ali. Não é uma diferente da outra. Eles não estão lá relatando a sua situação. Não trazem então a sua individualidade, as suas impressões, a sua condição. Toda vez então existe uma voz ali revelando como é que é do outro lado. Como é que eles estão. Se eles deslizaram, se eles tomaram boas decisões, se estão mais felizes, se estão angustiados. Eles vêm nos contar. Então os espíritos dizem, preste atenção nisso. E se nós aqui, quisermos então perceber essas manifestações, a gente tem que frequentar o quê? Nós aqui espíritas. Nós temos que frequentar o quê então? Se nós quisermos uma prova. Uma reunião o quê? Mediúnica. Tudo bem, então vamos para uma reunião mediúnica e lá nós teremos a prova. Então o espiritismo ele fala, né, com os desencarnados na reunião mediúnica, é isso? É possível essa comunicação? É possível, não é? Vocês já participaram da reunião? Não tem lá o médico que ele consegue transmitir mensagens que o plano espiritual traz? Por meio de um irmão que já desencarnou e vai lá e traz seu relato? Só que um dia, uma tia minha me chamou do lado de outra religião. Ela falou assim, filho, vem cá, vamos conversar com você. Isso era uma reunião de família, né, e tudo mais. Ela me chamou e falou o seguinte, me chamou do lado. Filho, vem cá, vamos conversar com você. Oi, tia, tudo bem? Ah, pode falar. Então, filho, estou sabendo que você está fazendo umas coisas aí que não pode. É verdade que você vai naquelas reuniões lá e fala com gente morta? Eu falei, tia, não é bem assim, mas tá, é basicamente isso. Não pode, filho. Não pode. Porque você acha que é alguém que morreu que vai lá responder, né? Não é. É outra coisa que vai lá responder. Vocês estão sendo enganados. Na cabeça dela, quem é que estava vindo responder? É sempre assim. Mas veja, ela não falou isso para atacar a religião, né? Ela é a tia, gosta muito de mim, me chamou do lado, queria me esclarecer dentro das condições que ela tinha. E aí eu falei, mas tia, não tem, olha, se eu ainda brinquei com ela, falei, se é o demônio que está indo lá conversar com a gente, vamos erguer as mãos para o céu, porque ele mudou de lado, ele está falando de amor, né? Vamos erguer as mãos para o céu, ele mudou de lado. Filha, é enganação. Está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, você não pode. E não é que ela está certa? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que não pode. Vocês já foram confrontados com esse tipo de situação? Já disseram para vocês que o Espiritismo não é uma religião legal porque fala com os mortos? Está escrito na Bíblia que não pode. Já passaram por isso? E você quer saber de uma coisa? Eles estão certos. Está na Bíblia que não pode. E agora? Fecha a reunião mediúnica? Vamos parar com a reunião mediúnica? Nem cartinha não pode mais? Vamos entender um pouquinho então essa questão. Moisés, né, que é o protagonista do Antigo Testamento, lá no Pentateuco Mosaico, no último livro, lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 11, vai dizer o seguinte: que não haja entre vós feiticeiros, necromantes ou aqueles que indaguem os mortos. Necromante, necro significa aquilo que está morto. Mante, aquilo que mexe com. Então, necromante, aquele que mexe com os mortos. Então, que não tem entre vós adivinhos, feiticeiros, necromantes e aqueles que indaguem os mortos. O verbo lá é darash, indagar, consultar, perguntar. Então, ele diz assim, não pode ter entre vós esse tipo de gente. Não pode falar com o morto. Não pode. E é isso que nos complica. Porque Moisés deixou escrito lá exatamente isso. Não haja entre vós necromantes. Não haja entre vós quem converse com os mortos. Por que ele foi fazer isso? Será que é para complicar a vida do espírita? Será que Moisés pisou na bola do espiritismo? Vamos pensar um pouquinho o que foi que aconteceu. Você concorda então que o que ele institui ali é uma proibição, correto? Tem algum advogado aqui, juiz? Vocês vão ter que acreditar no que eu falar. Né? Na lei, aliás, nas ciências jurídicas, nas ciências da legislação, vocês concordam comigo que só cria uma lei para proibir algo se esse algo existe? Concordam comigo? Ué, na lei só vai proibir algo se esse algo existir, se for possível. E não tem uma lei que proíbe falar com os mortos? Pronto, começa aí o crescer do espiritismo. Moisés, no Antigo Testamento, deixou escrito
que era possível a comunicação com os mortos. Em outras palavras, ele atestava ali, com essa lei, que a continuidade da vida é fato. Começamos aí, já não saímos bem nessa parte. Começava ali. A vida continua, é possível falar com os mortos, e isso acontecia. Ele precisa proibir? Então acontecia. Ninguém proíbe algo que não acontece. Qual é o segundo quesito da lei das proibições? Só vai proibir algo se a conduta, se aquela conduta ela for nociva, se ela prejudicar. Então, além da situação existir, estava prejudicando as pessoas. Por isso que precisou proibir. E a terceira questão para se criar uma proibição é que a situação tem que ser possível, tem que ser uma conduta nociva, ou seja, que causa prejuízo. E qual é a terceira questão? Ser recorrente. Ninguém vai produzir uma lei por algo que aconteceu uma vez, concorda? Por algo excepcional. Aconteceu uma vez só. Então vamos fazer uma lei. Não, ninguém faz isso. Só faz a lei se aconteceu o quê? Sempre, reiteradamente, de maneira recorrente. Mais uma questão interessante para a gente. Por quê? Se Moisés precisou, então, proibir, é porque as pessoas, além de conversar com os mortos, faziam isso com o quê? Com frequência. Com frequência. Então, a comunicação com os mortos, além de ser possível, já era praticada naquela época e ainda com frequência. Mas o segundo quesito da lei das proibições é o que nos chama a atenção. Por que aquela conduta era nociva? O que é que Deus nos deu para resumir a nossa liberdade? O que é que Deus nos deu? Deu para cada um. O livre o quê? Arbítrio. Quem decide então sobre a nossa vida? Nós. Não somos nós que tomamos as nossas decisões? Então eu faço o que eu quero, baseado no meu livre-arbítrio. Só que as pessoas, naquela época de Moisés, começaram a consultar os mortos. Mas como é que era consultar os mortos? Eles iam nos oráculos, eles iam nos necromantes, eles iam em qualquer pessoa que tivesse essa possibilidade de comunicação, sob variados nomes. E começavam a perguntar tudo para o oráculo, tudo para os mortos. E aí eles começaram a deixar de tomar as próprias decisões para só agir quando eles dissessem para agir. Então o que Moisés percebeu? Ele olhou para aquelas pessoas e percebeu que aquele povo estava se perdendo, ou seja, estava sufocando o próprio livre-arbítrio e só decidia as coisas se o oráculo dissesse, se os espíritos dissessem para fazer. Moisés então olhou e falou assim: será que esse pessoal tem maturidade para ter essa relação com o mundo invisível? Será que eles têm maturidade? Porque imagina, eles faziam aquela fila em frente ao médium, mas que não era chamado de médium na época, mas enfim, aquele que tinha essa possibilidade, e começavam a fazer suas perguntas. Então imagine que foi lá, chamou o espírito, medianizou, e aí vai lá e faz a pergunta: eu vou colher ano que vem? Eu posso ir pescar hoje à tarde? Vai ter peixe se eu for para o rio? Compensa casar com aquela mulher? Compensa entregar minha filha em casamento para aquele fulano? As pessoas começaram a perguntar tudo. Tudo. Sabe quem sofreu com isso também? Kardec sofreu com isso. Moisés, veja só, Moisés é de que época? Moisés viveu junto com Jesus? Não, em épocas remotas. Depois que Moisés nasce, 1.200 anos depois vem Jesus. Então Moisés é muito antes de Jesus. E já passava por esse problema das pessoas indagarem o invisível com perguntas bobas, frívolas, infantilizadas. Kardec, quando ele vai codificar a doutrina espírita, qual é o contato inicial dele? Não eram as mesas girantes da sociedade europeia que chamou a atenção das pessoas? Naquelas reuniões, como é que as pessoas, veja, pós-século das luzes, 1850, 1853, as pessoas se reuniam. As pessoas já tinham uma intelectualidade, vocês podem concordar comigo, muito diferente da época de Moisés, não é? Época de Moisés, 1.200 anos antes de Cristo. Kardec, 1857, mais de 3.000 anos depois de Cristo. E aí as pessoas iam para essa reunião das mesas e faziam perguntas. Como é que eram as perguntas? Chamavam os espíritos nessas reuniões e falavam assim: o que é que eu tenho na minha mão direita? Fala a inicial da pessoa que eu gosto.
Cadê meu marido? Eram essas perguntas. Agora, vamos pensar comigo. Imagine, vamos imaginar sério, vamos voltar para Moisés agora. Imagine que alguém foi lá e evoca o Espírito. Aí vem o Espírito Superior. O Espírito Superior vai lá no médium. Pois não, meu filho, o que você quer? Se eu for pescar hoje, tem peixe. Meu filho, eu estava lá dando um curso no plano espiritual, cuidando de muitos irmãos que desencarnaram, que estão lá sofrendo. E você me tirou do curso para chamar aqui, para perguntar se vai ter peixe. Foi para isso, meu filho, que você me chamou? E as pessoas chamavam os espíritos para isso, para essas questões bobas do dia a dia. Será que os espíritos superiores começaram a deixar suas atividades importantes para vir responder o que é que fulano tinha na mão esquerda? Os espíritos superiores se dignariam a vir saciar a curiosidade das pessoas? Será que era para isso que eles viriam? Não. Se a pergunta era infantilizada, frívola, leviana, quem é que ia responder? Um espírito superior? Quem? O que a lei de sintonia diz para a gente? Que essas perguntas de baixa categoria, quem responderia? Um espírito de baixa categoria. E um espírito de baixa categoria tem alguma responsabilidade com a pessoa que está perguntando? Ele se sente responsável pela pessoa em algum aspecto? Não. Então ele vai responder o quê? Qualquer coisa. Sem o menor compromisso de responsabilidade. E aí eles começaram a responder. As pessoas começaram a ser prejudicadas. Moisés olha para aquela situação e percebe. As pessoas viraram um joguete na mão dos espíritos. Viraram um joguete. E aí Moisés faz o quê? Vai lá e proíbe. Proíbe dizendo assim, olha, vocês não têm maturidade para isso. Vocês não estão num ponto maduro para conversar com o invisível. É como se ele desse um tapinha, sabe, nas costas e falasse assim, filho, olha só, você está sendo feito de bobo. Você está sendo prejudicado. Você está investindo a atenção nisso e olha o que você está recebendo em troca. Você está recebendo prejuízo. Não só prejuízo material, mas prejuízo na sua vida como um todo. Imagine quantas pessoas que perguntaram, eu devo vender minha propriedade? Ah, pode vender. Vendi, tinha prejuízo. Eu devo fazer tal casamento, ou desfazer, ou não fazer? E aí aceitava a opinião do Espírito, e as coisas desandavam. Eles não tinham a menor responsabilidade com o bem-estar de quem estava lá questionando. Moisés, percebendo isso, então, vai lá e fala, olha, então nós não vamos fazer mais. Quando nós tivermos maturidade, nós reataremos essa comunicação, mas por hora está proibido. Tanto que essa questão aparece no livro O Consolador. Chico Xavier e Emmanuel, aparece essa pergunta, lá na questão 274. Veja que interessante que aparece lá. Ele diz assim, 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Pergunta, né? Por que Moisés proibiu? Olha a resposta de Emmanuel, que interessante. Ele diz assim, antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição consoladora. Então ele já diz assim, olha, é uma passagem polêmica, é uma questão muito polêmica, porque está escrito lá, categoricamente, que Moisés o quê? Proibiu. Está escrito lá, Moisés proibiu. Então muita gente que quer deturpar as ideias espíritas, ou desconstruir, né, o Espiritismo, usa essa passagem dizendo assim, olha, lá no Espiritismo, eles falam com os mortos. E não pode. Está escrito na Bíblia. Então Emmanuel já disse para a gente, olha, é uma passagem que foi muito mal interpretada. É uma passagem que deu margem para muitos questionamentos dos adversários do Espiritismo. Então ele já deixa claro, olha a resposta. Ele continua dizendo assim, as expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível. Não comportava. Porquanto o comércio com os desencarnados
se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Em outras palavras, foi uma medida cautelosa, paternalista de Moisés. Está dizendo ali, olha, as pessoas estavam lidando com o invisível de maneira muito grosseira. Estavam lidando com o invisível de maneira muito infantilizada. Não tinha intelectualidade, moralidade ou espiritualidade desenvolvida o suficiente para que essa situação se sustentasse. Foi necessário, então, fazer uma pausa. Só que ali aparece um termo estranho. Aparece o termo assim, o comércio com os desencarnados. Comércio com os desencarnados. Não é estranho esse termo? Comércio com os desencarnados? Que comércio é esse? E aí, lá no livro Sintonia e Mediunidade, também Emmanuel e Chico Xavier, no capítulo 4, que falava sobre o intercâmbio, vem um esclarecimento sobre esse termo, o comércio com a espiritualidade. O que será que ele quis dizer com isso? Veja só, não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso de espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. Em outras palavras, chamam um espírito superior para fazer pergunta para ele, ou chamam um espírito superior pedindo proteção, trabalho e luz, mas dê algo de superior para ele. Ah, mas eu não sou superior, eu sou inferior. Se a gente tiver boa vontade, já é um lampejo de superioridade. Basta boa vontade. Basta sentimento sincero, edificante. Já é material para esses espíritos trabalharem. Agora, chamar o espírito superior lá do hospital espiritual, ou ele está cuidando de uma colônia, para perguntar para ele o que é que tem na mão esquerda? Para perguntar para ele se pode pescar? Ele não vai responder isso. Ele não está ali para isso. Ele vai deixar alguém com a mesma intelectualidade, com o mesmo nível de desenvolvimento, responder. Então esse comércio, essa troca, é isso. Se os espíritos vão trazer coisas elevadas, nós temos que levar questões elevadas também. Não do ponto de vista moral, intelectual, absolutamente desenvolvidos. Mas é que eu disse, no mínimo, a boa vontade, o que é que nós vamos oferecer para eles? No mínimo. Porque se eles não enxergarem boa vontade, se eles não enxergarem essa questão, eu quero crescer, eu quero melhorar, filho, então você vai ter que se sintonizar com aquele que está desse jeito. Quando você criar uma outra disposição mental, quando você estiver apto, a pensar um pouco melhor sobre isso, nós voltamos. Mas se a sua maior preocupação é se vai ter peixe, filho, olha, aí eu também respondo para você. Se a sua maior preocupação é ganhar naquela aposta, filho, eu não estou aqui para responder a aposta para você. Eu não sei se você vai ganhar no jogo hoje. Estou aqui para outra coisa. Então esse intercâmbio espiritual exigia troca, permuta. Que o espírito superior recebesse boa vontade, recebesse um sentimento superior. Então isso aconteceu e Moisés proibiu então esse comércio, essa comunicação com os espíritos. Moisés foi um ditador então? Foi muito contraditório. As pessoas elas questionaram muito por que Moisés então foi fazer isso, se ele foi o portador da primeira psicografia. Psicografia não é um resultado, não é um produto da mediunidade? Psicografia? Qual foi o primeiro livro psicografado? Conhecem? Qual foi? Valendo uma vaga em nosso lar, para depois logo da reunião aqui. Ninguém quer, né? Quem falou? Acabou de ganhar. Acabou a reunião, você já pode pegar suas coisas, ir para o nosso lar. Não quer nem voltar para casa, liga para ele e fala, tem dia para limpar aí, não sei. Fala assim, eu estou indo uma viagem. Para onde? Uma colônia. De férias? Não é bem de férias. Então, qual foi o primeiro livro psicografado? Os 10 Mandamentos. Moisés sobe, o Monte Sinai, recebe o produto, então, da espiritualidade, recebe essas orientações. Não era radical esses 10 mandamentos? Não foi radical? Para a época foi muito radical. Imagine, há 3.000 anos, o que é que significava dizer assim, fique só com o que é seu. Não cobiça a mulher do próximo. Cuida do seu pai e da sua mãe. Ama a Deus acima de todas as coisas.
guarda os domingos, guarda um dia para Deus. O que era dizer para essas pessoas isso? Não roube, não fique com o que não é seu. Eu não lembro os outros 10, mas tudo bem. Não matarás. Não matarás, esse principalmente, numa sociedade onde o sangue jorrava que nem chuva. Não é? O que era para aquela sociedade? Não era uma coisa radical? Então Moisés, ele traz a psicografia, ele traz os 10 mandamentos. Ele traz lá os 10 mandamentos. Mas por que justo ele, então, foi proibir? As pessoas questionavam. E aqui está a resposta. Ele proibiu porque ele percebeu que as pessoas não tinham condições. Ficou claro isso para a gente? Ficou claro? Mas então, e hoje? A gente pode? Não. A gente pode conversar com o morto hoje? Pode. Ah, mas Moisés proibiu. Aí, o que aconteceu naquela noite serena? Aquela que a musiquinha de Natal diz que foi a noite feliz. O que aconteceu naquela noite? Não teve uma estrela que brilhou diferente? Não foi o dia que o governador desse orbe, Jesus, veio pessoalmente, em carne, osso e espírito, nos conduzir? Não veio trazer uma nova proposta, uma nova aliança? Nasce Jesus aqui na terra. Jesus, na sua infância, já se comportava como uma criança diferente. A sua juventude não é muito descrita, porque os evangelhos não tinham, os historiadores, as pessoas que descreviam a vida das pessoas, não tinham costume de falar da juventude. Então a história de Jesus é contada enquanto criança e retorna, ele enquanto protagonista, próximo dos 30 anos, não é verdade? Ele fala, eu vou cuidar das coisas do meu pai. Ele foi cuidar das coisas do meu pai. Mas não fica dando muitos detalhes, né? Não fica, não. Né? Mas ele fica ocupado, cuidando das coisas do meu pai. E também, ele fica na marcenaria, né? Aprendendo com José, né? Mas não tem muitos detalhes. Depois que ele é criança, já vai para a fase adulta, né? Tem ali um apagão nesse meio. Mas vai lá para a fase adulta. E o que aconteceu na fase adulta? Ele começa o seu ministério. Ele começa a sua pregação. Ele passa pelo deserto. Lembra que ele foi para o deserto? Ficou 40 dias. Aí o suposto diabo foi lá e falou com ele. Depois daquilo, o que é que ele começa a fazer? Ele se lança no projeto dele. E vai de povos em povos levando a palavra de Deus. Não é assim? Mas ele foi sozinho? Ou ele levou um grupo junto com ele? Ele leva um grupo. Como é que foram chamados? Como é que foi chamado esse grupo? Os apóstolos, os discípulos, não é verdade? E Jesus, ele era o que desses discípulos? Não era o mestre deles ali? Os discípulos eram, portanto, o que? Aprendizes. Estavam aprendendo com Jesus. Além daquele aprendizado moral, além daquele aprendizado de conduta, Jesus começou a habilitar eles para algo além disso. Era qualquer um que podia promover curas? Era qualquer um que promovia curas? Não, Jesus curava as pessoas. E aí, o que ele começou a dizer para os apóstolos? Curem, vocês também. Vá lá, cure as pessoas. Jesus lidava com os espíritos, que eles chamavam de demônio. Mas Jesus não lidava com os espíritos? Olha aquela passagem do menino possesso. Jesus não lidava? O que Jesus começou a falar para os discípulos? Vá lá e lide você também. Os discípulos eram médicos? Eram médicos? Não. Mas Jesus estava mandando eles curarem. Os discípulos eram exorcistas? É uma palavra feia hoje, né? Exorcista, né? Mas eles eram exorcistas? Não. Mas Jesus pedia que eles lidassem com os espíritos. O que é que Jesus, o governador desse orbe, o espírito mais puro desse planeta, o que é que ele estava dizendo para os discípulos? Vão e exerçam a mediunidade. Vão e exerçam a mediunidade. O que é que Jesus estava fazendo então? Dizendo assim, Moisés proibiu, porque as pessoas não tinham maturidade. Mas o que Jesus fez? Eu estou pedindo que vocês retomem a prática da mediunidade. Por quê? Porque agora vocês têm mínimas condições para começar a lidar com isso. E o que é que foi a festa de Pentecostes? O que é que foi as línguas de fogo que desceram? Será que realmente pegou fogo nas pessoas? Desceu fogo e as pessoas começaram a falar em outras línguas? O que é que nós sabemos hoje? O que é o fogo? Fogo não é a luz? Fogo não é a energia? Não é isso que nós aprendemos nas interpretações?
Então, se vieram línguas de fogo dos céus, mostrava ali, na festa de Pentecostes, a comunhão dos encarnados, dos espíritos que estavam em jornada, com a espiritualidade superior. Naquele momento, então, na festa de Pentecostes, ficava ali solenemente afirmado que a espiritualidade já estava pronta para reconduzir, então, o homem pelos caminhos da mediunidade. Aquilo que Moisés proibiu, Jesus deu um novo sentido e disse: façam, meus filhos, vá lá e cure, vá lá e lide com os espíritos, vá lá e esclareça. O que é que foi a língua de fogo? Ela não esclareceu para as pessoas que estavam lá? Não começaram a falar em todas as línguas? O que foi a festa de Pentecostes? Eles chamam de festa de Pentecostes. E nós, no Espiritismo, o que nós chamamos? Festa da mediunidade. O dia, então, que a espiritualidade firmou solenemente: estamos em comunhão com vocês. Voltamos a trabalhar, então, com a mediunidade. Então, quando alguém perguntar assim: ué, mas a gente pode falar com o morto, então? O que é que a gente vai dizer? Moisés proibiu, você tem razão, mas Jesus liberou. E se a gente tivesse uma hierarquia de departamentos, quem é o subordinado de quem? Moisés comanda Jesus? É Moisés que manda em Jesus? Se a gente fizesse uma hierarquia assim, de empresa? Não. Jesus é o governador geral. Moisés estava, então, em missão pelo próprio Jesus. E quando Moisés proíbe, então, ele dá um tom certeiro para a situação. Não tinha condição. Mas agora é diferente. Agora o próprio governador do orbe diz: olha, vamos exercer a mediunidade. Então você não está se condenando ao inferno, fique tranquilo. Você não está lidando com aqueles nomes que as pessoas dão, fique tranquilo. Com quem é que a gente está lidando numa reunião mediúnica? Com quem nós estamos lidando? Com irmãos que estão temporariamente na erraticidade. Ou seja, não tem o corpo físico nesse momento, mas o seu espírito sobreviveu e eles vêm nos trazer as suas experiências. Alguém aqui já participou de reunião mediúnica? Participou, mais alguém? Participar, né? Reunião mediúnica, se nós analisarmos ela muito assim a grosso modo, claro que nós precisaremos de seminários e seminários para a gente falar da reunião mediúnica, mas assim, pincelando por cima. O que é uma reunião mediúnica? Nós vamos sentar, né? Pode ser numa mesa, pode ser em círculo, enfim, a disposição das pessoas é o que menos importa. Mas as pessoas que estão ali com um firme propósito de colaborar com a espiritualidade e também em aprender com a espiritualidade, se reúnem junto com os médiuns. O que é o médium? Olha a palavra, médium, aquele que faz a mediação entre o plano físico, o encarnado, e o plano espiritual, onde estão os desencarnados. Então esse médium ele consegue captar, e aí tem vários tipos de médium, tem aquele que vê, que é o vidente, aquele que ouve, que é o audiente, aquele que escreve, enfim. São vários tipos. Eles conseguem, então, captar da espiritualidade, os lampejos que eles vêm nos trazer, as condições dos espíritos, e aí eles conseguem transmitir as mensagens, que também varia bastante a forma como essa transmissão pode ser feita. O fato é que essas reuniões nos dão o tom da espiritualidade. Então, se eu não sei o que tem atrás daquela porta, o que as religiões faziam antigamente quando não sabiam o que tinha atrás da porta? Quando não sabiam o que tinha atrás da parede? O que as religiões faziam? Imaginavam, não é? Faziam suposições, tentavam deduzir. O que é que o Espiritismo faz? Ele pergunta para quem está do outro lado da parede: filho, o que tem aí? Aqui é assim, assim, assim. Então pronto. Nós já sabemos até como é do outro lado. Então isso não tem fantasia, não tem dedução, não tem eu acho que. Quando o Espírito vem e nos responde, ele está nos dando conta de como é que é lá. Segundo suas impressões, segundo a sua história, segundo suas decisões, ele nos revela a condição que ele se apresenta lá. E é com isso que nós aprendemos, porque quando a gente está numa reunião mediúnica e vem um espírito e dá uma declaração, um depoimento, contando, de repente, todas as decisões que ele tomou, que ele não tomaria mais porque ele julgou errado, e agora ele está assim assado, nós que estamos ouvindo aprendemos. Então quando acontece isso, quando toma esse tipo de decisão, é assim que acontece. Ao mesmo tempo, existem espíritos que vêm e nos dão conta da sua situação mais feliz, mais agradável, que também nos ensina. Olha, então para ter uma situação mais feliz, mais agradável, é assim que eu devo proceder. E tem os espíritos orientadores,
Aqueles que vêm na reunião mediúnica e nos dão conselhos, né? Não diretamente, ó, faça isso ou faça aquilo. O Espírito superior não faz isso. Mas ele nos mostra bons caminhos a seguir. Eles não vêm na reunião mediúnica para dizer assim, ó, vai a senhora pescar que vai ter peixe hoje. Não. Ele vem nos falar da importância do trabalho, da importância da pesca, da importância do empenho. Eles não vêm decidir por nós. Eles vêm nos incitar a pensar. Hoje nós temos mínimas condições para entender isso. Portanto, é muito normal, muito natural que nas casas espíritas exista essa prática da reunião mediúnica. E aí as casas geralmente oferecem os cursos, oferecem uma preparação. Deve ter os estudos aqui, não tem? Sim, estudo. Qual o estudo que tem Na aqui? quarta-feira. Como é que chama? Quarta-feira é o estudo das obras básicas. O estudo das obras Apostila básicas. sobre mediunidade. Porque as pessoas, elas vêm para a casa espírita, e eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas eu não estou falando para criticar não, pelo amor de Deus, né? Eu estou dizendo assim, que às vezes alguém vem e já quer participar. Exatamente. Não é? Eu falo por experiência própria. Eu achava que quando eu chegasse no centro espírita, eu já ia ver espírito pendurado em todo canto. Eu achava que ele ia ficar balançando assim, ó. Eu até perguntei, o que eu vou ver lá? Eu falei, nada, você vai ver alguém lá na frente falando. Né? Não tem nada disso que você está pensando, a gente fantasia muito. Mas para participar dessa reunião, não é que ela é uma reunião fechada. É uma reunião que exige certo preparo. Exige certo preparo. Eu estava uma vez no centro em que uma médium, que ela estava aprendendo a lidar com a mediunidade dela, assim, numa reunião igual que vocês estão. De repente, lá na cadeira, ela começou a dar uma manifestação um pouco frenética, um pouco agitada. As pessoas que estavam do lado, elas tiveram um desdobramento que eu vi a alma delas coladas no teto, assim, de tanto medo que elas ficaram. Então, é qualquer um que pode participar? Sim, desde que se prepare antes para entender o que é que está acontecendo. Salvo algumas exceções de questão de saúde, né, que a gente sabe que tem uns detalhes também, mas as pessoas que se habilitam, que se preparam, podem participar. Então, quando está lá naquela pergunta, Kardec perguntando assim, qual é a prova que nós vamos ter? É categórica. Ele diz assim, vai para uma reunião mediúnica, vai escutar direto deles, vai ter a prova daquela voz que fala e vai contar as condições, e você vai ver que não tem nenhuma história igual a outra. E não tem. Não tem nenhuma história igual a outra. Pode assim ter um pano de fundo semelhante, mas cada um é cada um. Nós já estudamos N tipo de situações, de depoimentos, de revelações. Já encontramos espíritos bastante inteligentes, sábios, que vêm nos dar conselhos. Já encontramos aqueles que tentam mistificar, que tentam nos contar mentiras. Tem aqueles que se irritam, tem aqueles que se alegram, tem aqueles que traz carta, tem aquele que traz uma mensagem. Tem de todo tipo. Mas se a gente não se preparar antes, a gente não sabe diferenciar. E tudo que eles disserem lá, a gente vai achar que é verdade. Vai achar que é verdade. Tem espíritos que desencarnaram e ainda se encontram mentalmente naquela situação que desencarnou. Ainda estão tentando vencer aquela barreira porque não se prepararam para o desencarne. Outros espíritos já se encontram em situações muito mais agradáveis, porque entenderam que é o desencarne, tinham se preparado, seja se preparado nessa existência ou das muitas existências que tem. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, né? A gente acha que lá é muito diferente daqui, mas aqui é uma cópia de lá, todo mundo sabe disso, né? Que essa forma como nós vivemos é uma cópia de lá. Então lá vai ter construção, vai ter cadeira. A gente fica imaginando que vai ser nuvem, né? Nós vamos sentar numa nuvem, já viram isso? A gente fica imaginando um céu cheio de nuvem, né? O que me frustra muito, porque quando eu era criança, eu recebi um folheto na minha casa de uma outra religião que mostrava que o céu era um vale muito bonito, com grama, tinha muitas flores, um pomar, muitas pessoas felizes e vários animais selvagens ali. Vocês já viram? E as crianças brincando com tigre? Daquele dia em diante, o céu para mim tinha que ter tigre. Eu não via a hora de ir para o céu porque ela falava, mãe, lá eu posso passar a mão no tigre, aqui eu não posso. Né? Então, mas veja, aí nós vamos aprendendo que céu, que inferno são estados de espíritos. Né? São estados de vibração. E que céu e inferno, na verdade, remetem à forma como nós estamos sentindo a vida. Tanto que a gente pode ter passado pelo inferno esses dias, como a gente pode ter passado pelo céu do nosso espírito. Depende de como é que a gente estava esses dias. Mas enfim, o fato é que lá é muito parecido com aqui. Vocês assistiram ao Nosso Lar? Assista o filme Nosso Lar, ele é muito interessante. Ele vai dar um tom interessante de como é que é. E tem espírito que desencarna que não acredita que desencarnou.
não acredita que desencarnou. Uma vez nós recebemos uma comunicação muito interessante, que o rapaz falava assim: olha, por que vocês me trouxeram aqui? Por que vocês me trouxeram aqui? Eu estou lá na minha casa. Daqui a pouco eu vou passar por uma cirurgia. Eles vão me levar para o hospital. Eu vou passar por uma cirurgia muito grave. E o médico falou que talvez eu nem sobreviva. Então eu quero ficar com a minha família. Por que vocês me trouxeram aqui? Vocês já entenderam o que aconteceu? A cirurgia já tinha acontecido. Ele provavelmente não sobreviveu à cirurgia. Mas ele era tudo tão parecido que ele estava o quê? Achando que ele ainda estava vivo. E para falar para ele? A gente não pode falar para ele que ele morreu. Porque senão ele morre de novo. Não pode. A gente tem que tomar muito cuidado. Então nós vamos dando ideias para ele pensar. Olha, mas não seria interessante você sair daí de onde você está, ficar aqui para que a gente possa conversar mais com você, aqui é uma casa de auxílio. Não, eu preciso voltar para lá. E tudo que a gente tentava, ele rebatia com muita lucidez. Não, porque eu preciso ir para lá, que vai ter cirurgia, que eu tenho que estar com a minha família, não sei o que lá. Tudo bem. Aí a gente vai para um outro meio. Tinha alguém que você gostava muito, que você confiava, que já desencarnou? Tem. Quem? Ah, minha tia, ela era minha madrinha. Ah, mas olha, quando ela morreu me fez uma falta. Entendi. E você não tem saudade dela? Eu tenho. E se você encontrasse ela? Ah, seria uma bênção. Quem está aí perto de você? A minha tia. Está aqui perto. Eu já entendi. Já entendi o que aconteceu. Aí a gente já ficou com aquele aperto, né? Coitadinho. Você entendeu? Entendi. Ela ressuscitou. Juro que ele falou isso. Ela ressuscitou. Agora, você imagina a minha reação, né? Sentada em círculo escutando isso. E o dirigente assim, não ia. Aquele filme Os Outros explica bem isso. Exatamente, aquele filme é fantástico. Sim, fantástico. Os Outros. Da Nicole Kidman, né? Exatamente. Isso, é fantástico esse filme. Ele dá essa ideia, né, de não perceber a situação. Porque tem espíritos que relutam, são apegados ainda à existência e têm dificuldade. Mas o fato é que ele achou que a tia dele tinha ressuscitado. E aí a gente não falou mais. A gente falou assim, então vai com ela, já que ela ressuscitou, e aí vocês vão conversando, vai batendo um papo. É como se a gente estivesse vendo ela falando assim pra gente, calma, deixa que agora eu resolvo, eu vou levar ele comigo, e aí nós vamos conversar e tudo vai ficar bem. Então, ele estava encarnado e desencarnou. Ele já mudou de personalidade instantaneamente? Continuou desconfiado, continuou apegado, continuou amando a tia dele. É como se a tia dele falasse assim pra gente, eu conheço, eu já sei como é que é, deixa ele vir comigo que eu resolvo ali, vou levar. Porque quando nós encarnamos, nós continuamos a ser essa pessoa que nós somos. Não vai mudar nada. Não vamos participar de um todo universal e esquecer quem nós somos. Pensa naquela pessoa que você gosta, que já desencarnou. Ela continua lá, esperando você, do mesmo jeitinho dela. Se era sua mãe amorosa, ela continua amorosa. Se é o seu pai turrão, porém cheio de amor, tá lá turrão, cheio de amor, te esperando. Essas coisas não mudam. Deus não deixa que a gente se perca nesse mar da espiritualidade. Nós continuamos a ser quem somos. E se Moisés proibiu aquela comunicação com os espíritos, nós podemos ter essa comunicação para que a gente aprenda. Porque nós recebemos autorização de quem? Do próprio Jesus Cristo, quando diz, vão e curem, vão e lidem com os espíritos. Aquela expressão, expulsar demônios é muito feia, mas ele diz para lidar com os espíritos. Então, a nossa religião, ela nos dá, né, essa possibilidade desse aprendizado com quem está ali do outro lado. Então a gente já sabe o que vai encontrar, porque quem está lá está nos falando. Percebeu a riqueza que é a doutrina espírita? Percebeu a riqueza que é esse aprendizado? Então, quando os irmãos conversarem com a gente sobre essa questão, com caridade, nós conversaremos com eles explicando. Porque, afinal, dificilmente nós vamos encontrar alguém com religiosidade que queira atacar o outro por maldade. Ele está ou atacando ou falando dentro do que ele acha que é o melhor. Cabe a nós, então, olhar com caridade e até agradecer. E, se possível, a gente esclarece. Se não, a gente acolhe as palavras olhando o que há de bom nelas. É assim que nós temos que nos preparar. Não é? Exatamente. Estamos encaminhados, estamos em curso. Ninguém está aqui por definitivo. Né? Quando a gente desencarnar... Quando o indivíduo ele tem assim, o pós-morte, né, ele tem assim, um estado de ânimo, né?
ele começa a ver as coisas, ele começa... Quando ele já desencarnou? Não. Quando ele está encarnado. Aconteceu estado de pré-morte, então. Meu pai ele teve uma melhora antes da morte. Isso foi, acho que em 1 hora ele ficou lúcido, mas depois ele sentiu que ele tinha pessoas do lado dele, né? No caso da mãe dele, os parentes, mas ele estava lúcido. Aí depois ele veio a desfalecer. Isso acontece muito. Nenhum desencarne é igual ao outro. Mas a gente escuta muito isso. Né? É a chamada melhora da morte. Ouviram falar disso? Às vezes existe alguém que está agonizando nos seus últimos momentos e o corpo físico está sofrendo. Não é? Porque, gente, esse corpo é orgânico, ele vai passar. O corpo é orgânico. Né? O que é imortal é o nosso espírito. Então vai chegar uma hora que essa máquina aqui vai parar. Não é? E nesses últimos momentos, onde começa o processo do desencarne, o espírito, a consciência do espírito já começa a vislumbrar o mundo espiritual. E nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Mesmo que a gente ache que está. Lembra André Luiz no filme que ele falava, olha, mas nos momentos finais eu fiquei sozinho? Não ficou. Quem é que estava com ele na sala de cirurgia? Aplicando um passe nele. Como se dissesse assim, filho, calma, eu estou com você. A mãe dele. Nenhum de nós estará sozinho. Estaremos sempre amparados e assistidos. E nesses momentos da melhora da morte, né, por que às vezes a pessoa tem essa melhora? Porque às vezes a família está ali pensando, poxa, e aí cria aquela rede de pensamento. Aí tem a melhora da morte. O que os familiares fazem? Ai, melhorou. Tira. Ai, melhorou. Tira aquela rede fluídica de cima. E é quando ocorre, então, o desencarne. Porque é uma caridade para o espírito também se libertar do corpo físico, que às vezes já não tem mais condições de continuar a jornada. Bom seria, né, se a gente ficasse perto de quem a gente gostasse todo o tempo. Mas será que a gente aprenderia, então, a se desprender da matéria se assim fosse? Tudo isso é para a gente pensar. Deus não faz nada para nos punir ou para nos magoar. É sempre na função de nos ensinar. Sempre, né? Sempre na função da gente aprender uma coisinha a mais. Pessoal, era essa a reflexão então de hoje. Espero assim ter acrescentado um tiquinho, né? Porque quando eu falo com vocês, acrescenta bastante em mim, fico muito feliz. Gosto de vir aqui, né? Se eles me convidam, eu fico feliz. Porque sempre que eu venho aqui, parece que eu estou conversando com pessoas que eu já conheço faz tempo. Né? Eu fico tranquilo aqui. Tem sempre que eu vou que eu fico nervoso. Né? Tem sempre que eu vou que eu fico o dia inteiro. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Aqui eu fico muito tranquilo. Né? Então, muito obrigado também por essa acolhida, viu? Todos vocês. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Viu? Ah, sim, todo mundo no final das contas fica tranquilo, né? Ó, se o mocinho aí falou, tá falado. Gente, fica com Deus e até uma próxima. Não vai ter.